Boa noite a todos. Que bom estar aqui mais uma vez para conversarmos aí sobre essa nossa trajetória de vida, sobre essa existência e sobre a luz da doutrina espírita. O tema que eu escolhi hoje quer nos fazer pesquisar, quer nos fazer entender o que a gente pode oferecer para nós mesmos e para os outros no dia a dia. Antes de virmos para cá, cada um de nós realizou uma série de atividades. Levantou, tomou seu café, foi levar seu filho na escola, foi trabalhar, foi resolver algum problema, alguma pendência, foi ajudar alguém. Nessas atividades todas que cada um aqui fez, vocês já fizeram uma reflexão no sentido de ter oferecido para cada atividade daquela, né, que você realizou, o melhor que você poderia oferecer? Você ofertou para aquela pessoa com quem você se relacionou para realizar, seja lá qual for a atividade, o melhor que você poderia, tudo de bom que você tem? É sobre isso que eu gostaria de falar. Iniciar essa conversa com uma parábola que eu creio que a maioria aqui conhece, ou pelo menos já ouviu falar, que é a parábola, mais uma parábola do irmão Jesus Cristo, o bom samaritano. Uma vez, um sábio da lei, um doutor da lei, tentando levar Jesus Cristo a erro, naquela época a igreja judaica não, vamos dizer assim, não recebeu muito bem Jesus. Eles sempre desconfiavam quem era aquele homem que imaginavam, que muitos diziam que seria o Messias, que todos esperavam, né, que tanto sabia, que ensinava tanto, que curava. Quem era aquele homem? Então, eles sempre testavam Jesus. E um desses doutores da lei, uma vez, perguntou para Jesus: então, Jesus Cristo, me diga, me explique, quem é o próximo? Já havia a máxima, né, de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, ele perguntou para Jesus, tentando ali, né, colocar Jesus ali, vamos dizer, numa saia justa, quem é o próximo? E Jesus, com a sua sabedoria, com a sua serenidade, ao invés de responder diretamente a pergunta, contou para ele uma história, uma parábola, que é essa aí, a do bom samaritano. E, em rápidas palavras, o que seria essa história? Um homem, um judeu, fazia o trajeto de Jerusalém a Jericó, duas cidades ali de Israel, da região de Israel, que hoje é Israel, e esse homem ele foi assaltado. Bandidos, criminosos, pegaram esse homem, subtraíram todos os bens e bateram muito nele. Ele ficou muito machucado e jogado lá no meio da estrada. E, nesse meio tempo, passa primeiro um levita. O levita ele era uma espécie de trabalhador do templo, né, dos templos judaicos daquela época. E ele passa, olha, mas não faz nada. Está um homem ali machucado, não vou fazer nada, não se sensibiliza. Da mesma forma, passa um sacerdote, hierarquicamente ainda mais superior, e quando ele vê aquele homem ali todo machucado no meio do caminho, né, aí ele pensa, eu sou um sacerdote, eu sou um ser humano ungido por Deus, eu não posso tocar nessa pessoa toda suja, machucada, maltrapilha. E aí vem o terceiro personagem dessa história, que é um samaritano. Quem eram os samaritanos? Na verdade, os samaritanos constituíam assim, um grupo religioso da região de Samaria, e eles eram, por diversos fatores, vamos dizer, discriminados. Eram considerados judeus assim, de baixa estirpe. Eles eram vistos como, vamos dizer assim, de segunda classe, cidadãos de segunda classe.
Então eles eram discriminados, ficavam ali isolados. Né? E Jesus, sabiamente, né, utiliza esse personagem, que é justamente a pessoa que vai ajudar aquele homem ferido. Esse homem pega essa pessoa, né, que tinha sido assaltada, machucada, né, cura suas feridas, coloca esse homem sobre o cavalo dele, ele estava com um cavalo, e leva até uma hospedaria, ainda dá um dinheiro para o dono da hospedaria cuidar daquele homem, né, e até a pessoa se recuperar e ficar bem. E aí, o que Jesus faz? Pergunta para o doutor da lei, que o questionou sobre quem seria o próximo, o seguinte: qual desses três, o levita, o sacerdote ou o samaritano que era o discriminado, te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aí o doutor responde prontamente: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí o que Jesus fala para ele? Então vai, fala Jesus, e faz o mesmo. E é assim que ele responde para o doutor da lei quem era o próximo. Jesus, com a sua sabedoria, sua serenidade, combinada com humildade e inteligência, sabia sempre levar as pessoas, mesmo aqueles que se julgavam superiores, a pensar, a fazer reflexão, a fazer análise crítica. Quando ele perguntava, geralmente ele respondia com uma história para que a pessoa pudesse pensar como ele pensava. E é muito interessante a gente falar do samaritano, né, o bom samaritano, porque a gente pode imaginar qual que seria a diferença entre esses três homens que tiveram a oportunidade de ajudar, dois não se sensibilizaram, não ajudaram e um ajudou. Muito provavelmente aquele homem que se sensibilizou, que foi lá e ajudou, tinha acumulado mais virtudes do que aqueles outros que inclusive se julgavam superiores a ele. Certamente ele carregava em si, dentro dele, virtudes que os outros, por alguma razão, ainda não tinham conquistado. A gente poderia falar aqui de muitas virtudes, mas eu gosto sempre de falar de 4 virtudes, que eu coloco numa ordem, eu não vou dizer hierárquica, porque todas são importantes, mas a gente pode dizer numa ordem de maior ou menor esforço para exercer. Então, nós vamos falar aqui sobre solidariedade, exige um esforço, compaixão, exige ainda um esforço maior para exercitarmos, fraternidade e caridade, que é, talvez, a maior das virtudes, porquanto a mais difícil de ser exercida. Vamos lá. Solidariedade. O que é solidariedade? Que virtude é essa? É interessante a gente fazer essa distinção entre uma e outra para que a gente entenda o quanto que a gente tem que se esforçar para adquirir essa virtude. Então, o que seria a solidariedade? É uma virtude que desperta o sentimento de simpatia, identificação, ternura, piedade por uma pessoa, um grupo de pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade ou dificuldade. E aí, lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, diz: o Espiritismo pode contribuir para o progresso destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então a gente imagina, a gente poderia entender a solidariedade de uma maneira mais geral, como aquele sentimento de identificação. A gente percebeu isso de maneira muito forte durante a pandemia. Você às vezes nem conhecia, as pessoas às vezes nem conheciam uma pessoa nem outra, mas se sentiam sensibilizadas com aquela situação e ajudavam, porque elas sabiam que elas também poderiam passar por algum momento por aquela mesma situação. Eu recebi um vídeo um dia desse que eu achei muito interessante. A gente ali no trabalho, aquela correria, e a gente fica evitando ali as redes sociais, porque elas costumam prender a gente, né? A gente fica passando o dedo ali, não para mais. Mas teve um vídeo que realmente me chamou muita atenção.
um belo exemplo, eu diria, de solidariedade, que é o seguinte: um vídeo de 5 minutos, alguém estava num avião, em pleno voo, e filma um senhor idoso que começa a se debater no avião. E ele começa a dizer: onde é que eu estou? E começa a gritar por um nome de uma pessoa, de uma mulher. E ele começa a ficar muito nervoso e as pessoas ficam sem saber o que fazer, porque não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Ao que parece, realmente ele sofria de um tipo de demência, se viu ali sozinho, perdido, e começou a gritar o nome dessa pessoa. E aí um tentou ajudar, mas não conseguiu, e aí por fim veio a comissária de bordo, que segurou aquele moço, chegou a segurá-lo, porque ele ficou muito agitado, e ele: o que eu estou fazendo aqui? Eu quero sair. E ficou aquela loucura. E aí ele continuou gritando o nome da pessoa, e nisso vem uma moça que estava no banheiro, ficou no banheiro por alguns minutos, provavelmente a filha dele, né? Uma pessoa bem mais jovem que ele, e ela então começa a falar com ele: vamos sentar, tá tudo bem. E ele não se acalma, e ficou aquela tensão no avião, né? Aquela tensão, ele não se acalmava, não queria sentar, a comissária de bordo já não sabia o que fazer, a própria filha, né? Eu percebi como filha, também não sabia o que fazer, mas a moça lembrou, né, de uma música, provavelmente, de uma música que ele gostava, que de alguma forma o acalmava, e começou a cantar essa música, uma música conhecida. E aí ela começou a cantar, mas aquela agitação do avião, né? Ele ainda continuou muito agitado, e aí as pessoas, percebendo a situação, percebendo que aquela música poderia acalmá-lo, começaram a cantar a música, todo mundo começou a cantar a música. Então, o avião todo começou a cantar a música que a filha estava tentando cantar, e aí ele começou a ouvir, começaram até a bater palma, acompanhar mesmo o ritmo da música, e isso acalmou aquela pessoa. Acalmou o ponto dele sentar, ficar tranquilo e continuar o voo até chegar ao destino. Eu vi ali, eu pensei: meu Deus, provavelmente ninguém conhecia ninguém ali, só, né, a não ser o próprio Senhor e a sua filha. E as pessoas todas ali juntas cantaram a música para acalmar aquela pessoa que eles nem conheciam e tranquilizar a situação. Eu vi ali como um belíssimo exemplo de solidariedade e que todo mundo abraçou, cantando uma música. Então, é só um exemplo, né, de como nós podemos ser solidários. Bem, próxima virtude: fraternidade. Fraternidade, né, o frater, então é o irmão, né? Não é difícil perceber lá no latim que o significado é de irmão. Irmãos, pelo menos em geral, né, no geral se amam, irmãos se querem bem. Então quando você fala que você é irmão de alguém, todo mundo já imagina: nossa, eles se gostam, eles se amam. E quando você diz que é irmão de uma pessoa que nem parente seu é, você então já percebe aquela pessoa, embora não tenha laços sanguíneos, como um irmão, como uma pessoa que você gosta muito. Então, muito bem. Aí, lá no livro O Consolador, é feita uma observação bem interessante. A Terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. Observe, uma escola de fraternidade, uma escola para aprendermos a nos vermos e a nos tratarmos como irmãos. E aí quando a gente vê tanta violência, quando a gente vê tantas guerras, a gente percebe, infelizmente, que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Irmão Leocádio Zé Correia, que dá nome a essa casa, ele dizia o seguinte, que a Terra não é orfanato, somos todos filhos do mesmo Pai. Infelizmente, parece que muitas pessoas ainda não perceberam isso, que nós somos todos filhos do Criador, do mesmo Pai. Então, por que você insiste em tratar mal alguém que no final das contas é seu irmão? Por que você não ajuda aquele que também, como você, é filho de Deus, é filho do mesmo Pai? Vamos nos lembrar então desse ensinamento de irmão Leocádio Zé Correia. Compaixão. A palavra compaixão vem do latim compassio, que tem como raiz compatio, formado pela junção de duas palavras, cum e patio. Ok? Então, essa preposição cum, ela significa companhia, que no final das contas significa junto com. Então, quando você se compadece de uma pessoa que, por exemplo, está num processo de sofrimento, é como se você estivesse sofrendo
junto com ela. Você se compadece. Né? Na Igreja Católica, eles costumam designar Nossa Senhora como a compadecida. Por quê? É aquela santa, aquela pessoa que se compadece, que sofre junto com seus fiéis. Então, esse verbo, patio, significa sofrer ou aguentar alguma situação difícil que causa sofrimento. Então, é estar junto mesmo numa situação de sofrimento. Isso é ter compaixão. Quando você... E já é um exercício um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, né, do que, por exemplo, enxergar o outro como irmão ou ser solidário, porque na solidariedade você se identifica, exige um esforço, mas aqui, além de se identificar, você tem que sofrer junto, você tem que quase que experimentar a mesma dor que aquela pessoa experimenta, e isso não é fácil. Ter compaixão não é um exercício simples. Exige muito amor, exige muito desprendimento, exige, sobretudo, a capacidade de exercer o sentimento de, eu diria, fraternidade mais solidariedade e outros sentimentos mais, para que você consiga, para que você sofra junto com aquela pessoa. Alguém está sofrendo, alguém está passando por alguma dor e eu estou sofrendo junto. E é por isso que eu vou ajudá-la, e é por isso que eu vou me compadecer. Eu diria também, pensando no exemplo aqui, que o maior exemplo, talvez, de compaixão que a gente pode imaginar foi do próprio Jesus. Vocês imaginam? Claro que ele era um espírito com muitas virtudes, muito nobre e que veio com uma missão muito especial. Mas era um homem, era um espírito encarnado. Sofria também, sofria dores. E quando ele estava lá crucificado, naquele sofrimento, em alguns momentos até se sentindo abandonado, o que é que ele fez em um dado momento? Ele pediu a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Ele teve essa grandeza. Talvez esse seja o maior exemplo de compaixão que um homem, considerando Jesus aí um homem encarnado, possa ter realizado aqui nesse planeta até hoje. A caridade. Na área jurídica, a gente costuma dizer que a confissão é a rainha das provas. Porque quando a pessoa confessa algo, não tem que se discutir. E a caridade, a gente poderia dizer que é a rainha das virtudes. Porque para a pessoa exercitar a caridade verdadeiramente, ela tem que ter um desprendimento ainda maior e um amor ainda maior do que ser apenas solidária, do que ver o outro como irmão e do que se compadecer. Ela tem que trabalhar muito, muito, muito para chegar ao ponto de verdadeiramente ser caridosa. Ver alguém que precisa, ajudar sem esperar absolutamente nada em troca. A gente, muitas vezes, vê uma mãe fazer tudo pelo filho, um pai fazer tudo pelo filho, mas há ali um vínculo, né, que, em tese, justifica isso. Mas e quando a pessoa, sem qualquer vínculo, por puro amor, vai lá e ajuda alguém? Como é que a gente explica isso, se não através do exercício da caridade, a verdadeira caridade? Então, a caridade é uma virtude cristã fundamental que move a vontade, a busca efetiva do bem dos outros e procura identificar-se com o amor de Deus. O lema é: ama ao próximo como a ti mesmo, que a gente já até mencionou aqui. Todas as virtudes, como a gente está dizendo aqui, têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. É aquilo que eu disse no início. Todas as virtudes, inclusive essas que nós estamos trabalhando hoje, são importantes, significam progresso. Mas algumas realmente demandam mais esforço, demandam mais trabalho, demandam mais abertura desse coração, às vezes, que a gente mantém muito fechado. Então, isso é reconhecido. E a caridade, então, vamos dizer, seria a rainha das virtudes.
nesse sentido. O professor Mauri Rodrigues da Cruz, um médium, que desencarnou já há alguns anos, um pouco mais de 3 anos, ele dizia o seguinte sobre caridade, que ela é, acima de qualquer outro conceito, promoção humana. É através da caridade, realizada de maneira segura, firme, verdadeira, que nós vamos transformar a humanidade, que nós vamos melhorar o que aí nós temos. Então, por isso que ele já nos dizia que é, acima de qualquer outro conceito, promoção humana. Eu queria mencionar aqui, mais uma vez, esse livro maravilhoso, Consolador, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, algo sobre a caridade. Ele nos diz o seguinte, em um dos seus trechos: se possuirmos a verdadeira caridade espiritual, se trabalharmos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados. Porque, depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas. Então, quando a gente exerce a caridade, nós exercitamos a caridade, nós estamos fazendo uma verdadeira iluminação íntima. Quando a gente fala iluminação íntima, a gente está falando do espírito. Nós estamos burilando ainda mais o nosso espírito. E quando a gente pensa na nossa vida, cada um aqui tem uma profissão ou uma ocupação, cada um aqui tem família, né? Enfim, cada um tem a sua vida. Quando você vai, por exemplo, trabalhar, né? A gente tem colegas aí que trabalham com várias coisas, tem colegas que vendem sonhos, né? Vendem imóveis, né? A casa própria ainda é o sonho da maioria das pessoas. Quem não quer ter a sua casa própria, o seu teto, né? Então a pessoa está ali vendendo um sonho, ela tem que entregar tudo que ela puder, dar tudo de si, porque quando aquela pessoa conseguir achar um local para viver, o lar dela, ela vai ficar tão feliz. Então você tem que fazer o seu melhor. A pessoa que está defendendo alguém, que é uma advogada, que está lá fazendo uma defesa, né, ele tem que fazer o melhor para aquela pessoa se sentir o mais protegida possível. Foi para isso que ela te contratou. Né? Então você tem que dar o melhor. Às vezes, tudo que você conhece, tudo que você puder fazer, atenção, explicar para aquela pessoa tudo que está acontecendo, mesmo quando você não consiga ganhar todas as causas. A pessoa que trabalha com embelezamento, com a beleza, né? Salões de beleza aí que a gente vê lotados, a gente fala, poxa, mas esse pessoal está preocupado com a beleza. Sim, é importante a pessoa estar bem, estar com cabelo bonito, né? E aquelas pessoas que estão trabalhando ali têm que dar o melhor de si, têm que fazer tudo que elas puderem para aquela pessoa sair bem, sair bonita dali, porque muitas vezes é o que ela está precisando para dar um impulso na vida. Isso me faz lembrar uma situação que eu vivi há muitos anos. Quando eu comecei a advogar na área de direito de família. Então, eu acabei fazendo, né, muitas separações, muitos divórcios. Eu me lembro que uma vez eu fui ao fórum para uma audiência. Naquela época, hoje a gente tem um divórcio direto, mas naquela época você tinha que necessariamente fazer uma audiência para tentar uma reconciliação entre o casal. Então, era um momento muito doloroso, às vezes, para um ou para os dois. Por quê? Era um momento que, às vezes, o casal já tinha tempos que nem se via e eles tinham que ficar cara a cara, porque tinha que ser feita aquela tentativa de reconciliação. E essa minha cliente, ela estava sofrendo muito. Na verdade, ela não queria se separar e estava num processo de sofrimento muito grande, assim, você visivelmente via isso nela. E aí nós fizemos, obviamente, não teve a reconciliação, e eu tentei até conversar, né, para dar um alívio para a pessoa, porque você via que ela estava sofrendo muito. Ela falou, não, doutor, vou embora e tal. E no trajeto, depois ela que me contou isso, no escritório, em outra ocasião, ela falou que no trajeto que ela, do fórum até o estacionamento onde ela tinha deixado o carro dela, ela passou, e aí passou em frente uma obra. E um operário lá, um rapaz que trabalhava na obra, mexeu com ela. Né? Não vou aqui repetir o que ele falou para ela, né, porque os nomes não são muito. E ela, numa situação normal, acho que nem olharia, mas aí ela olhou para o moço, olhou, aí ele viu que ela olhou, ele riu e falou assim, com seu caso,
Ela virou assim e tal, foi pro carro e tal. E aí ela voltou para casa e tal. E depois ela me contando que pode parecer uma coisa assim até estranha, mas que aquela palavra, aquele elogio, né, alguém ter demonstrado que ela era uma pessoa atraente, deu um impulso na vida dela muito grande. Porque naquele momento ela se sentiu abandonada, ela estava se sentindo abandonada, feia, estava se sentindo triste mesmo. Né? E alguém que ela nem conhecia, que talvez em outra oportunidade ela até entenderia como um assédio, né, sexual, né? Ela falou que chegou em casa, começou a pensar sobre essas questões e falou, não, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que tocar. E depois disso, né, como essa cliente até retomou a vida, foi estudar mais, casou novamente, enfim. Mas ela me contou, e eu achei muito interessante esse relato dela, que foi a partir daquele momento, ela tinha acabado de sair do fórum, que ela poderia ficar naquele processo muito tempo, dias, talvez até meses, e alguém que ela nem conhecia, que em princípio poderia estar ofendendo, fez com que ela desse um impulso na vida dela. Não, tem alguém que me acha atraente, não, eu vou lá no salão, arrumar o cabelo, vou estudar, vou viver a minha vida, eu tenho um filho para criar, eu tenho que seguir minha vida. E a gente muitas vezes não entende, né, a importância de trabalho que a gente tem de fazer o melhor, porque se para a gente aquilo é algo corriqueiro, que você faz no dia a dia, para aquela pessoa pode ser algo muito importante. Né? Você está oferecendo o que você tem de melhor e para algumas pessoas, em algum momento da vida delas, pode ser muito importante que seja assim. E eu gostaria, então, para a gente finalizar essa conversa, de mostrar para vocês alguns exemplos. Vocês também podem pensar em vários de pessoas que vocês conhecem. Daquelas pessoas que a gente percebe, ó, essa aí deu o melhor de si, essa aí ofertou o que ela tinha de melhor. E vou começar com uma pessoa que eu tenho quase certeza que ninguém aqui ouviu falar, porque até eu mesmo não conhecia. Eu ouvi falar há pouco tempo, nessas pesquisas que a gente vai fazendo, que é uma pessoa chamada Brenda Lee. Já ouviram falar dessa pessoa? Brenda Lee? Provavelmente não, né? Mas eu vou contar para vocês quem que era essa pessoa. Ela foi a fundadora de um local, lá em São Paulo, chamado Palácio das Princesas. Foi fundado na década de 80, em 86, para acolher e dar assistência médica, social, moral e material a pessoas com HIV. Imagina isso na década de 80, no auge, né, da epidemia de AIDS, de HIV no mundo. Né? E quem que era essa pessoa? Ela era uma transexual que nasceu em janeiro de 48, lá no interior do Pernambuco, foi expulsa de casa aos 14 anos pelos pais, foi para São Paulo, né, pôde adotar o seu nome social, imagino que deve ter sido isso naquela época, né, e expressar a sua identidade de gênero. Era muito carismática e tudo, e ela, vejam bem, ela trabalhou muito e comprou uma casa lá num bairro que chama Bexiga. Quem conhece São Paulo vai saber onde é um bairro tipicamente italiano. Ela comprou essa casa lá, poderia, vou viver agora a minha vida, já trabalhei, já fui humilhada, sofri, né, tanto preconceito, mas o que é que ela fez? Nesse local, ela fundou um espaço para ajudar aquelas pessoas que sofriam daquela doença, muitos eram homossexuais, e além do preconceito que tinha, ainda tinha doença, então ela fez essa casa para acolher essas pessoas. Olha que essa aí a gente pode dizer que deu tudo que poderia de bom e algo mais, né? E foi um trabalho tão importante que desde 2008 o Estado de São Paulo concede a cada 5 anos o prêmio Brenda Lee, que é o nome dela, para municípios com boas políticas para doenças sexualmente transmissíveis e HIV. Então, vocês verem a importância do trabalho. Essa aí é um belo exemplo de uma pessoa, né, que tinha de bom, ela falou, não, eu vou dar tudo que eu puder para ajudar as pessoas. E aí, todo mundo sabe que eu sou fã de Francisco de Assis, né? Então eu tinha que falar desse homem que, quando encarnado, fez um trabalho belíssimo. Era uma pessoa que nasceu rica, ele é do século XII, nasceu na cidade de Assis, na Itália, era filho de um comerciante rico, né? Então tinha uma vida boa, foi um jovem rico. E ele sofreu uma conversão brusca, porque ele não se conformava
com a pobreza, com pessoas vivendo situações tão difíceis. Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu não posso ficar aqui feliz e com dinheiro enquanto as pessoas estão sofrendo. Ele queria oferecer o que ele tinha de melhor para as pessoas, principalmente para os pobres, o que até deu a ele o título de Il Poverello, que significa o pobrezinho, né? E ele viveu como um homem simples e humilde, buscando Cristo como modelo. Ele era pensamento crístico, era o que acompanhava o tempo todo. Todos nós conhecemos São Francisco, né? Esse mês a gente comemora o dia dele. Então eu quis fazer uma homenagem para ele, sem dúvida, como uma pessoa que ofertou tudo que tinha de bom, com muitas virtudes. É dele a frase de que a felicidade ela é o conjunto de virtudes que a gente acumula no coração. E eu acho que é pura verdade. E regressou à pátria, né? Desencarnou em outubro de 1226, aos 44 anos, agradecendo a Deus todo o tempo por essa experiência que ele teve aqui. Paulo de Tarso, que nasceu como Saulo, foi um perseguidor de cristãos, perseguidor implacável, e membro de um grupo judaico dos fariseus, que era muito radical e também tinha muito poder. Mas depois houve uma virada na vida dele, a história dele é belíssima, quem puder ler um livro de Paulo Estevão, né? É belíssimo. E ele literalmente viu Jesus, teve um encontro com Jesus, embora Jesus já tivesse desencarnado, e que mudou a vida dele, e ele passou a ser o maior divulgador, talvez, da doutrina cristã no mundo inteiro. Tornou-se um grande divulgador do cristianismo, vivenciando ali a mensagem de Jesus intensamente. Todos nós sabemos quem é Paulo, né? Que é o Paulo de Tarso. E, sem dúvida, uma pessoa que ofereceu tudo que tinha de bom na época que viveu. Gandhi. O Gandhi é uma outra figura que poderia ter vivido, era um advogado, né? Era indiano, mas conseguiu estudar e era muito respeitado. Mas o que ele quis trabalhar? Ele quis trabalhar a liberdade. E isso utilizando da resistência civil, sem violência. Olha, veja que interessante. Isso culminou até na independência da Índia do Reino Unido, mas sempre sem violência. Tudo buscando a paz. Ele também trabalhou muito a questão de desconstruir, ainda existe na Índia, mas a questão das castas, que era muito forte, as pessoas sofriam muito, eram muito discriminadas, da própria mulher. Então ele foi um homem verdadeiramente à frente do seu tempo, que deu tudo, ofertou tudo que ele tinha de melhor para poder amenizar essa situação. E até hoje é considerado aí um símbolo de paz e de amor muito grande. O outro, Mandela, que no início foi mais rebelde, usou um pouco da violência, mas com o tempo ele foi percebendo que o trabalho de maneira pacífica e com a paz é que resolveria as coisas. E ele chegou ao ponto de ficar preso muitos anos, depois se tornou presidente, né, da África do Sul, e ele fazia amizade até com os carcereiros. Os carcereiros o admiravam, dado a sua bondade, a sua sabedoria, né, e o seu desejo de que o mundo se tornasse um mundo de paz. Foi um líder mais importante da África subsaariana, ou seja, ali abaixo do Saara, todos aqueles países ali da África, e ganhou, inclusive, por essa postura de paz, de buscar a paz, o Prêmio Nobel da Paz de 93. E ele era conhecido até hoje como Madiba. E, sem dúvida, uma pessoa que ofertou o que tinha de melhor para o seu povo e para o mundo, né? Porque quando a gente trabalha a paz, a gente oferece, a gente está agraciando, a gente está ajudando o mundo inteiro, todos nós. Finalizar com a irmã Dulce. Eu sempre falo muito da Madre Teresa de Calcutá, que, né, foi uma pessoa realmente que trabalhou muito pelos pobres e ofereceu muito do que ela poderia, mas a gente tem que lembrar que nós temos aqui, né, a irmã Dulce, que nasceu lá em Salvador, né, ela nasceu em 1914, encarnou em 92, era considerado de tão boa que era, de tanto bem que fazia, o anjo bom da Bahia, né, ia lá onde o pobre estava e ajudava. Tem o filme dela, inclusive, a gente percebe isso claramente, tem o livro também, né? E
há relatos, né, de que já na casa dos pais dela, antes de se tornar freira, ela ajudava, acolhia os pobres. Eu imagino os pais dela, o desespero, né? A menina está lá, já leva um tantão de gente para lá e enche a casa. Né? E ela também deu trabalho para as irmãs lá do convento onde ela servia, né? Porque ela transformou o galinheiro em um hospital que existe até hoje lá em Salvador, que é o Hospital Santo Antônio. Acho que uma pessoa que transforma um galinheiro no hospital tem muita coisa boa para ofertar, né? Oferta muita coisa boa. E é isso. E aí a gente tem que pensar o que a gente tem feito, né? O que a gente tem ofertado de bom. Né? Essas pessoas a gente pega como grandes exemplos, né? Que certamente têm essas virtudes todas acumuladas e outras mais que a gente até desconhece, mas certamente a gente tem aí muita coisa boa para ofertar também. E eu gostaria de mencionar aqui uma pessoa que eu acho que o melhor que ela oferece é a música, que ela se chama Marisa, é uma cantora de fado portuguesa, que inclusive me inspirou a dar o título aqui, porque ela tem uma música que chama Melhor de Mim. E nessa música, olha que interessante que ela diz. Coletei, obviamente, que eu não trouxe para ouvir, porque a música é um pouco longa, e também não vou ousar cantar aqui, que não vou submeter vocês, né, eu cantar isso aqui, mas eu separei uns trechos bem interessantes, que ela diz o seguinte: também eu estou à espera de mim. Isso nos remete a autoconhecimento, né? É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. Fé, né? Resignação e fé. Sei que o melhor de mim está por chegar. Esperança. Então, essa cantora, não sei se foi ela mesma que compôs, ou se ela só interpreta, ela traz aí essa música que nos leva a muitas reflexões. E eu fico pensando, né? Eu acho que a ideia é que cada um faça essa análise, né? Será que eu me identifico com as outras pessoas? Né? Exerço a empatia? Será que eu vejo os outros como irmãos, verdadeiramente? Será que eu me compadeço das pessoas? Eu sofro junto com as pessoas? Nosso país aí com tantos problemas socioeconômicos, né? Será que eu realmente me compadeço? Será que eu tenho a habilidade de exercer a verdadeira caridade, como a gente conversou aqui hoje? Eu acho que é necessário que eu pense muito sobre isso, todos nós pensemos muito sobre isso, para que a gente possa externar o melhor que nós temos, o melhor que a gente pode fazer por nós mesmos e pelos outros. Então, é essa a reflexão de hoje. Obrigado pela atenção e paciência. Vamos agora para o passe.